Olá! Estamos aqui estudando as cartas de Paulo aos Romanos, a primeira carta de Paulo, e nós vamos entrar agora no capítulo 13. Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Bom, esse capítulo aqui, ele começa falando justamente sobre a questão da autoridade, né? O quanto que a gente deve obedecer às leis, né, do lugar onde a gente está, né, do país onde a gente está, no momento em que a gente está. Eu vou ler tudo para depois fazer um comentário. Tudo desse item, né, na subdivisão aqui da Bíblia de Jerusalém. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem. Já vou fazer uma pausa aqui, mudei de ideia, perdão. Então, assim, Paulo está falando da autoridade, e algumas reflexões aqui no meio espírita ajudam a gente a entender o seguinte: é claro que o mundo se transforma, né? E o meio espírita vai explicar isso até didaticamente, né? Nós temos lá 5 tipos de mundos: os mundos primitivos, o mundo de provas e expiações, que é o que a gente está, né? Então, tem um processo de transformação constante. É lógico que essa transformação ocorre pela nossa ação, né? Mas aqui o que Paulo vai mostrando pra gente desde aquela época, e de alguma forma a doutrina vai colocando isso também, é que assim, uma grande transformação que precisa ser feita e que é a mais difícil é a transformação interna. É a transformação do meu coração, a transformação do meu olhar para a realidade, né? Para eu aproveitar ao máximo as minhas contribuições, inclusive as ideias de mudança. Mas se eu proponho ideias de mudança, se eu vou contra a média, a maioria, com amor, aí sim eu estou fazendo o meu papel. Agora, se eu vou com ódio, eu acabo atraindo para mim mesmo esse ódio. Por quê? Porque a gente vai vibrando na mesma vibração daquilo que a gente mesmo estimula dentro da gente. Então ele vai dizer: os que governam incutem medo quando se pratica o mal, mas não quando se faz o bem, né? Claro que assim, há injustiça, há momentos muito complicados, né? Enfim, escravidão, inquisição, guerras, há muita injustiça. Mas, de qualquer forma, todo bem que a gente fizer está inscrito na nossa consciência de uma forma luminosa. Assim como o mal que a gente faz está inscrito no nosso perispírito, no nosso espírito, de uma forma aberta a me chamar para rever aquilo. E outra coisa muito importante do ponto de vista do espiritismo, cada pessoa que está numa posição social por um senso de tarefa. E a gente sabe muito bem, também Jesus falou disso com clareza, que a riqueza, o poder, tudo aquilo que é muito valorizado socialmente no mundo de provas e expiações, é uma tentação a mais, é uma responsabilidade a mais, né? Então, ter poder já é em si algo difícil, porque a pessoa pode se iludir, se enganar, né? E voltar ao plano espiritual com muito mais dívida do que quando veio. Isso é possível de acontecer. Queres então não ter medo da autoridade? Pratica o bem, e dela receberá elogios, pois ela é instrumento de Deus para te conduzirem ao bem. Se porém praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Ela é um instrumento de Deus para fazer justiça e punir quem pratica o mal. Por isso, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas pelo dever da consciência. Então, conforme a gente vai evoluindo, eu vou deixar de fazer o mal, não porque eu tenho medo da polícia. Porque se eu não fizer o mal só porque eu tenho medo da polícia, a hora que a polícia não está olhando, pode ser que eu faça. Não é mais por isso. É por dever de consciência. É também por isso que pagais os impostos, pois os que governam são servidores de Deus, que se desincumbe com o zelo do seu ofício. E aqui a gente pode acrescentar uma reflexão. Se há corrupção, né, dos poderosos, das pessoas que estão no poder, né, das autoridades, isso é algo que está inscrito na consciência delas. E o que está na minha em relação a isso? A gente tem falado no meio espírita, mas em outras religiões também, das pequenas corrupções. A gente condena aquilo que a gente vê na mídia, na TV ou outras mídias, tanto faz, de errado, né, que a gente vai descobrindo aí. Mas e nós? Também não fazemos pequenas corrupções, né? Então aqui é o exercício de o tempo todo nos olharmos no espelho. Dai a cada um o que lhe é devido.
O imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a reverência a quem é devida, a honra a quem é devida. A dar a cada um quem é devido, lembra, gente, que Paulo, em outros momentos, ele vai mostrar isso também, se sente tão conectado com a comunidade humana que se sente em dívida com todo mundo. Então, assim, eu estou sempre em dívida, mas não aquela dívida que me traz uma culpa paralisante, mas em dívida no sentido de perceber e exercitar a gratidão. Perceber que eu recebi muito. Se eu estou aqui hoje, eu recebi muito de um monte de gente, né? Da sociedade, da família, das escolas, de todas as instituições que eu passei, das amizades, inclusive dos inimigos, né? Porque eles me ensinam um monte de coisa que só eles são capazes de me ensinar. Os amigos não. Os amigos nos apoiam, os inimigos nos testam. Inimigos aí, entre aspas, né? Os desafetos. Mas a gente continua semana que vem.